Olá, eu sou Thaís Herédia, falamos do estúdio da Febraban Tech Trends na feira da Febraban Tech de 2023 e eu tenho um convidado super especial. Nosso assunto eu tenho certeza que gera muita curiosidade em todo mundo que estiver acompanhando a gente. Nós vamos falar de inovação e futurismo. Quem está aqui comigo é Silvio Meira, pensador, fundador, cientista-chefe da TDS Company. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. Estou cheia de perguntas aqui, mas antes deixa eu apresentar você melhor para quem está acompanhando a gente. O Silvio é professor extraordinário da Caesar School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores do Porto Digital, um marco importantíssimo para a Revolução Digital no Brasil. Lá ele preside o Conselho de Administração do Porto Digital. O Silvio também faz parte dos conselhos de empresas como a C&T, a Magalu, MRV, Tempest e comitês consultivos e de inovação da Anima, DPSP, Zero Bank e Banco ABC. Falei todos os nomes direitinho? Todos os nomes certos. Então tá bom. Exatamente. Silvio, é uma honra, um privilégio ter você prazer. aqui no nosso podcast, meu caro. Nós estamos na Febraban Tech, que é a maior feira de inovação e tecnologia que temos hoje no Brasil, com o setor financeiro liderando um processo importante de revolução, com muita adesão das pessoas, só ver o que está acontecendo no Pix, né? Sim. E você nessa fronteira do pensamento para o futuro. Então, tem muita gente que ouve o futurismo, não consegue exatamente entender qual é o conceito dessa ideia e como é que ela impacta a vida das pessoas. Nesse universo que está aqui, a gente pode explicar, talvez até a combinação de inovação com futurismo, Thaís, olhando ao nosso redor e vendo o seguinte: todas as empresas que estão aqui hoje na Febraban, sejam elas quais foram, elas não existiram em algum tempo no passado. Não existia nenhum dos bancos brasileiros, não existia nenhuma das empresas de suporte, nem de tecnologia, de nada. Essas empresas, elas vieram do futuro, elas não vieram do passado. Bancos são um conceito dos últimos, estruturado, obviamente, da forma que a gente vê hoje, dos últimos 600 anos. Não tinha banco em 1200, não é? Então, o que acontece? Certas horas, por causa de um conjunto muito grande de fatores que a gente podia associar a colapsos totais ou parciais do presente, por exemplo, uma forma de articulação socioeconômica deixou de ser viável. Vamos pegar o feudalismo na Idade Média, por causa de um conjunto muito grande de fatores, inclusive uma pandemia da peste naquela época, tornou inviável certo tipo de domínios de umas pessoas pelas outras. Isso criou um espaço para você trazer novidades, para você trazer potenciais mudanças que estavam armazenadas, mas não no passado. Elas estavam armazenadas em futuros possíveis. E você fez esses downloads. Como você fez download, por exemplo, de computador. Não tinha computador em 1920. Havia, óbvio, computação. A capacidade de calcular coisas, mas não computadores como a gente entende hoje. E aí o que você faz? Você traz as coisas do futuro para o presente. O futurismo é a arte de fazer isso, de identificar o que está no futuro que é potencialmente realizável no presente. Inovação é a parte prática disso. Inovação a gente poderia definir como sendo a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então, para acontecer inovação, há de haver duas mudanças. Eu mudo como fornecedor, você muda como consumidora e a gente se encontra ali na frente, num produto ou num serviço que resolve um problema que você tinha e não estava resolvido, ou que cria um par de problema-solução que você não conhecia antes, não existia antes. Smartphones são um exemplo. A gente não tinha um problema de precisar de smartphone. Você criou se você perguntar para a problema, nova geração, eles vão dizer, nós precisamos muito. Porque hoje eles sabem, porque hoje é presente. Hoje smartphone faz parte do presentismo. Está cheio de gente desenvolvendo coisas e definindo usos para smartphones como eles são. Mas a gente precisa abrir um espaço
para que as coisas venham do futuro. Porque quando elas vêm do futuro, a gente muda comportamentos e muda economias e sociedades, performances de grupos, de pessoas e assim por diante. Olha, esse é o papo da feira, né? Da Febrabantec, por isso que você está aqui, por isso que você está conversando com a gente. E dos painéis todos que eu tenho assistido, das conversas que eu tenho tido, aquilo que causa mais curiosidade e, óbvio, também um certo arrepio é a tal da inteligência artificial generativa, que o Silvio já me corrigiu aqui, viu, minha gente, para chamar de inteligência artificial gerativa. Isso. E aí, qual é a grande novidade que essa inteligência traz? Quer dizer, todo mundo já fez um testezinho lá no tal do ChatGPT. Além disso, óbvio. Veja, inteligência artificial não é nenhuma novidade, tá? Ela está conceitualmente ao nosso redor há 100 anos, no mínimo. Do ponto de vista de teoria e prática, há 70 anos também, no mínimo, é uma coisa da década de 50. Do ponto de vista de aplicações práticas de certos tipos de inteligência artificial, pelo menos há 50 anos, desde a década de 70, mas aplicações muito limitadas. E o que a gente podia dizer, Thaís, que a grande diferença agora vem, inclusive, da internet. O fato de você poder pegar uma determinada faceta de inteligência artificial conversacional. Já já a gente explica por que isso faz a diferença. Os neologismos são ótimos, estou adorando. É uma inteligência artificial conversacional e você botar essa coisa na internet e ela ter 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. É a tecnologia que mais rapidamente na história da humanidade chegou em 100 milhões de usuários espalhados no mundo inteiro. E uma tecnologia que obviamente não está pronta. Mas o que é que inteligência artificial gerativa, e aí a diferença da tradução é porque nós estamos falando de Generative AI. E a tradução para isso é gerar, é de gerar, não é de generar. Isso é outra coisa totalmente diferente. Mas eu acho que a gente vai perder a batalha da tradução e todo mundo vai chamar de generativa. Eu não podia perder a oportunidade de fazer essa lembrança, que inclusive você deve falar dela sempre nas conversas. Claro. E agora tem uma questão, a coisa da curiosidade, né? Ela está ligada e de como as coisas vão avançar, está ligado à percepção também dos recursos que estão disponíveis para que a gente consiga fazer esse download, como você disse. Uma das identidades que surge nesse reconhecimento da estrutura atual é do que seria essa geração IA. É a geração da inteligência artificial, né? Quer dizer, falamos das crianças aqui com o tal do smartphone, mas avançando sobre esse reconhecimento social dessa geração IA, você concorda com essa identidade dessa geração inteligência artificial? E como é que você enxerga esse ambiente aqui que nós estamos falando nele, do setor financeiro, que é um setor crucial para a evolução, para a economia e tal, fazendo interação, convivendo com essa geração? Veja, vamos lá. Vamos dar um passo atrás e falar de geração de novo, né? O que essa IA, aspas, generativa faz? Ela é, na realidade, um mega compressor de dados. Eu pego a internet todinha e comprimo numa base muito menor do que a internet, mas associo a uma máquina de previsão estatística extremamente sofisticada, capaz de prever qual é a próxima palavra que faz sentido em relação a tudo que eu disse antes. Então, se você me der uma pergunta qualquer, veja, se você, Thaís, me dá uma pergunta, meu cérebro começa a funcionar para criar uma resposta para você. Essa resposta não está toda pronta. E ela vai ficando pronta à medida que eu vou falando. Dependendo da palavra que eu disse como penúltima palavra, a próxima, que é a última, vai se concatenar em função de um conjunto muito complexo de articulações que envolve um conjunto de mecanismos similares, se não parecidos, aos que IA gerativa usa. Então, nós estamos falando de uma geração de pessoas que vai viver dentro de um processo de geração de informação que é oriundo de um outro processo que é de compressão de dados. De dados suficientes para treinar essa máquina de inteligência artificial baseada numa coisa que a gente chama de aprendizado de máquina, e ela é capaz de sintetizar respostas
algo até criativas, considerando a maior parte da criação humana, para humanos, que serão confundidas por um número suficientemente grande de humanos como respostas inteligentes. Por exemplo, essas IAs de agora, essas IAs gerativas, são capazes de passar em teste da OAB nos Estados Unidos, da OAB equivalente, teste da Bar Association, né? Teste da Bar Association nos Estados Unidos. Mas veja, isso quer dizer que essa IA é inteligente? Não, quer dizer que o teste é burro. Certo? O teste é burro. O teste pode ser respondido num nível de performance muito alto por uma máquina que só tem armazenada lá a informação. Isso quer dizer que não é preciso muita inteligência criativa, essencialmente humana, para responder aquele teste. Agora vamos voltar para a sua pergunta. Ao invés de gerações X, Y, Z, alfa, o que você quiser, tem uma geração, aspas, IA, que está nascendo agora, ou que está entendendo o mundo agora e vai viver dentro de um mundo onde você pode fazer o upload de um texto da sua redação para o Enem, que você está treinando para fazer o Enem, e perguntar para uma IA o seguinte: essa minha redação é boa o suficiente para passar no Enem? Gradue a minha redação usando os critérios do Enem e me diga o que é que eu tenho que fazer para melhorar e onde. Esse caso real, a gente tem isso funcionando na TDS Company, certo? Só para a gente... Eu não estou falando de ficção, não estou falando de futurismo. Essa geração que vai viver nesse contexto passa por um crivo de Douglas Adams, o autor do Mochileiro das Galáxias, né? E Adams dizia o seguinte: tudo que já está acontecendo no mundo quando você nasce é absolutamente normal. Tudo que acontece entre você nascer e o seu último estágio de educação formal, enquanto você ainda está na escola, e a sua principal responsabilidade é se estruturar para competir na sociedade e na economia, isso é uma mega oportunidade. Uma oportunidade de aprender, de empreender, de formar relações, de se preparar para profissões e carreiras e assim por diante. E tudo que acontece depois do seu último nível de educação formal é o fim do mundo. Beleza? Então o que vai acontecer? Tem uma geração chegando aí... Beleza? Não sei se beleza. Termina a resposta que aí eu te digo. Tem uma geração chegando aí que vai chegar e vai dizer: olha, a sua forma de aprender é o seguinte: você vai entrar nesse sistema, nessa plataforma, e aqui tem um tutor. Você vai percorrer essa jornada de aprendizado e esse tutor vai olhar para o que você está fazendo e vai dizer: você não aprendeu o suficiente do fundamento de cálculo 1 para fazer esse pedaço de coisa aqui na engenharia, porque isso demanda que você estude esse negócio. Estude isso aqui agora. Eu não estou falando de ficção, eu estou falando de realidade de novo. Isso aí está aqui agora entre nós. Eu estou falando, por exemplo, de você trocar o analista ou o consultor de investimento do banco. Isso também é realidade no presente momento, não em todos os bancos, mas já existe isso, né? Por alguém que foi treinado com todas as notícias, com todos os fatos de todas as empresas, de todas as bolsas de valores do mundo nos últimos 50 anos e ainda pegou mais toda a internet, botou no mesmo pacote e consegue recomendar a você os melhores investimentos em função de uma análise. Nós estamos falando de um psicanalista de investimento que veio do futuro. Thaís quer que tipo de retorno, para que tipo de investimento, para que tipo de porcentagem dos recursos que ela tem no fundo tal, agora. E será que ela iria querer mudar amanhã se você disser: olha, haja sempre como se você fosse eu, e eu sou essa pessoa aqui. Haja como um precog para mim mesmo, para a Thaís ou para Silvio. Haja como um previsor do meu entendimento futuro desse mundo. Isso é muito novo. É muito novo. Sob muitos aspectos. E aqui não tem nada de semântica, né? Quando você fala de um entendimento novo, nós não estamos falando de um desejo do novo, né? Nós estamos falando de uma compreensão da realidade, né? Que é bem diferente. Agora, Silvio, você me chama a atenção aqui. A Febrabantec começa com a participação daqueles que são os CEOs dos principais bancos do Brasil, que hoje estão exatamente na liderança de um processo revolucionário disso tudo que estamos rodeados aqui. E claro que a conversa era sobre tecnologia, e foi interessante ouvi-los falar assim, da alegria de acompanhar a velocidade com que as coisas mudam hoje e a preocupação de entender assim, de como na mão de quem as ferramentas vão parar.
né? Você tem chamado a atenção, por exemplo, do papel dos reguladores na tentativa de ou segurar o avanço Sim. da tecnologia ou entender o tanto que ela afeta conceitos que foram tão caros à sociedade até hoje. Liberdade, privacidade, direito, né? Como dizia meu pai, o meu direito termina onde o seu começa. Essa fronteira hoje parece um pouco ruidosa e confusa. Então, como atravessar essa transição para o futuro, depois que a gente fizer esse download, como a gente atravessa essa transição para o futuro, buscando segurança, buscando proteção e buscando garantias, enfim, sem impedir que a evolução aconteça? Veja, tem uma frase do Machado de Assis que diz simplesmente o seguinte: o futuro nunca se engana. Ele tem um endereço certo, eu completo, né? E o endereço do futuro é o presente. O futuro vai destruir o presente. E isso não é necessariamente uma coisa alegre. Eu não sei como é que os CEOs estão alegres com essa mudança toda. Porque se você for pensar, os mamíferos, eles são feitos para permanecer no seu status quo. A mudança para outro status quo é sempre um drama. É sempre um drama. Não é simplesmente uma mudança de endereço. Se eu fui treinado, educado a minha vida inteira para fazer alguma coisa, é difícil para a vasta maioria das pessoas, a menos que a profissão delas seja aprender o tempo todo, elas fazerem essa nova coisa tranquilamente. Não é tão fácil fazer isso. Do ponto de vista social, a gente tem uma novidade do século XX, talvez, que começa a se aprofundar no século XXI, que é o aparato regulatório. Veja que se você olhar para antes, você não tinha regulação sobre nada, era capitalismo selvagem, literalmente, como diz a canção, né? Mas a gente tem uma sorte imensa no Brasil. O regulador brasileiro do espaço financeiro é um dos mais inovadores do mundo. Tudo bem que a gente pode até dizer que, além de ser um dos mais inovadores do mundo, ele é também um dos mais intrometidos. Porque ele podia ter criado o Pix, mas ele podia não ter nada a ver com o Pix, a não ser regular o Pix. Mas não, ele criou o Pix e ele está no centro do Pix, ele opera o Pix. Foi o modelo que o sistema encontrou, né, para fazer a coisa funcionar. Na realidade, é um modelo talvez impositivo, um modelo vou fazer, e não um modelo queremos que seja feito, né? Um modelo mais descritivo, está aqui o que é que tem para ser feito. Mas o fato é que o regulador brasileiro, ele talvez seja hoje, no espaço financeiro, um dos mais criativos e um dos mais inovadores do mundo. Ele é um dos que tem mais ideias, ele tem sandbox regulatório, tudo isso. Sim. E ainda por cima, ele vai lá e mostra como faz. Olha, para fazer assim. E o Pix no Brasil é um mega case de sucesso monumental e, no meu entender, é apenas o preâmbulo para o real digital. Que isso muda tudo e muda significativamente o espaço de negócios, de finanças como um todo, e não só de bancos, de empréstimos e depósitos e contas e crédito. Muda todo o espaço que, de uma certa forma, passa a ser centrado em dinheiro. Ele muda o entendimento do que é o dinheiro, né? Open Finance é muito mais do que Open Banking. E isso vai mudar dramaticamente a relação dos consumidores, não só os bancos e sua relação com seus clientes, mas vai mudar para as empresas de tecnologias de todos os tipos, que resolvem os problemas dos bancos, vai mudar o negócio dessas empresas. Vai criar problemas para muitas delas, que vão deixar de ser tão relevantes como já foram, e vai abrir oportunidades de negócio para muitas outras que vão vir do futuro. De novo, o Pix é uma solução vinda do futuro. De mais de uma forma, ninguém esperava que o Banco Central fizesse aquilo. Verdade. Até porque, veja, a gente no Brasil, o Brasil é um país esquisito, né? Com toda a competência que a gente tem no setor financeiro, do ponto de vista de tecnologia e em muitos outros setores, né? Eu estou em varejo, estou em tecnologia propriamente dita. O Brasil é aquele país onde tudo que é dito em inglês é verdade. A gente pensa aqui, a gente formula aqui, mas a gente tem que trazer alguém que fala inglês para nós próprios dizermos, agora vai porque tem alguém dizendo em inglês. E isso não devia ser assim. O que o Banco Central provou com o Pix é que ninguém precisa fazer antes. Não precisa fazer antes. A gente pode fazer primeiro,
a gente pode dar o exemplo de como se faz, e agora você tem bancos centrais no mundo inteiro se perguntando como é que o Brasil opera um Pix, com espaços econômicos muito mais ricos do que o nosso, onde a simples compensação, aquela coisa atrasada de uma transação bancária, pode levar dias. Sim, não, a gente teve aqui no podcast que eu estou conduzindo, fizemos uma conversa ótima sobre essa coisa do real digital e da antecipação que o sistema financeiro brasileiro conseguiu implementar via Banco Central, de mudanças que começaram já há muito mais tempo. Sim. E que foram proporcionando a possibilidade de ir por aí. Eu falei aqui da felicidade dos CEOs, eu acho que tem uma felicidade, viu, Silvio, que eu compartilho um pouco, que é de estar aqui fazendo, tendo que tomar decisão. Sim. No momento em que a velocidade das coisas e a amplitude das coisas é muito grande. Um outro tema desse debate também que eu achei interessante foi dizer: tecnologia não é mais um setor, tecnologia é tudo. Sim. Não é uma área, olha, ele trabalha no setor de tecnologia. Não, ele trabalha no consumo, ele tem tecnologia. Ele trabalha no varejo, tem tecnologia, e por aí vai. Agora, quando a gente pensa dessa IA degenerativa, olha só, isso é uma pegadinha. Generativa ou gerativa, como você traz, como é que você imagina a interação dessa ferramenta com o sistema financeiro? E vamos pensar no sistema financeiro brasileiro, que já está lá na frente, né? Já se antecipou a muito do que está acontecendo lá fora. Olha, uma coisa óbvia é que, como esse tipo de inteligência artificial tem uma capacidade conversacional na partida, é que uma parte significativa do que seriam os percursos para resolver problemas entre clientes e fornecedores, no caso entre contistas e bancos, né, pode ser uma conversa. E pode ser uma conversa de propósito específico. Não só para resolver o problema daquele cliente, mas só o problema daquele cliente. Porque se eu tenho dados... Personalização extrema. É o que eu chamo de mercado de um. Você tem 15 milhões de clientes, mas são 15 milhões de mercados. Não tem solução estatística para ninguém. Esse aqui é um cluster de pessoas que é do agro. Não, mas tem pessoas que são do agro e que têm interesses em tecnologia, que têm interesses em planadores, que têm interesses em praias, que têm interesses em viagens de exploração no gelo. Isso não é uma pessoa do agro, ela é uma pessoa que, por acaso, a receita dela vem do agro. E você pode ter outras pessoas do agro que só estão interessadas em cavalos, em jacarés, e plantas e assim por diante, e não tem nenhum problema com isso. Mas não existe um mercado de pessoas que ganham dinheiro com agro. Existe um mercado de pessoas. Em particular, existe um mercado de uma pessoa. Eu sou uma pessoa e quero ser tratado como essa pessoa. Na sua pergunta anterior, você se referiu aos nossos privilégios contemporâneos de privacidade, de segurança de informação, assim por diante. Coisas que surgiram no formato que a gente conhece hoje, depois da Revolução Francesa, e foram sendo aprofundados, mas que não existiam antes. Como é que a gente preserva minha privacidade, minha segurança de informação, não deixei você responder. minhas relações, e faz com que um banco ou um provedor de serviços financeiros me conheça tanto para eu ser um mercado de um para ele? Como é que a gente faz isso? Como é que ele consegue me atender de uma forma única, mantendo a minha privacidade, se em tese, para me conhecer de forma única, ele deveria ser eu mesmo? Não é? Esse não é um dilema trivial, que é aquela coisa: o que é que eu tenho que entregar para ter um serviço que é único para mim? Não é? Essas duas perguntas, elas estão conectadas. E tem uma terceira, não sei se cabe, que se é uma decisão voluntária ou ela vai ser inevitável. Essa é ainda mais complicada, né? Porque quando você, por exemplo, desliga o GPS do seu smartphone, e o seu smartphone, em tese, pelo menos, deixa de saber onde você está, você deixa de poder usar mapas para lhe guiarem no engarrafamento. Não é? Você deixa de poder fazer e ter uma resposta boa para a pergunta: restaurantes ao meu redor. Se eu não sei onde que você está, eu não sei qual é o seu redor. Mas veja, é possível você prover essa informação e ela ser usada só para aquele fim e ser apagada logo depois. É possível fazer isso.
Isso depende do quê? Isso depende do regulador. A gente viu nos últimos 30 anos, praticamente, de internet, um verdadeiro faroeste digital e social das empresas digitais e de redes sociais, onde elas fizeram praticamente tudo o que elas queriam. De mais de uma forma, e de uma forma até quase separada, completamente separada, a GDPR, a Lei Europeia para a Proteção de Dados Pessoais, deu um freio radical nisso, e a atividade, obviamente, aí por decretos e sem a gente saber nem como é que eles foram construídos, do regulador chinês, deu outro freio nisso. O Brasil seguiu a Europa com a LGPD, né? A Europa, no momento, está discutindo, como o Brasil está, uma regulação para a inteligência artificial, e eu acho que é muito inteligente regular a inteligência artificial, mas desde que a gente regule habilitando o futuro e não travando o futuro. E a Europa fez uma coisa que ninguém fez ainda, que é uma regulação para serviços e mercados digitais. Quando você regula serviços e mercados digitais e define que os meus dados são meus, coisa que está definida na LGPD, mas não está definida do ponto de vista dos algoritmos, o que é que os algoritmos podem fazer com meus dados, e aqui é fundamental a gente estabelecer que inteligências artificiais de todos os tipos são apenas uma classe de algoritmos. Tem gente por trás escrevendo aquilo, mesmo que auxiliado por outros algoritmos, né? Nós estamos falando de o que algoritmos podem fazer. E aí, talvez a gente devesse ter 3 leis fundamentais para juntar essas duas perguntas que a gente está discutindo agora. A primeira é o seguinte: deve-se proteger os dados das pessoas. A LGPD faz isso no Brasil. Segundo, deve-se proteger as pessoas dos algoritmos. A gente não tem essa lei funcionando no Brasil ainda. E não adianta fazer uma regulação para a inteligência artificial, pura e simplesmente para a inteligência artificial. Porque tem um monte de algoritmos que invadem nossas vidas que não são de inteligência artificial. Com a inteligência são de outras coisas. São de outras coisas. E a terceira lei desse mundo digital, desse mundo de informaticidade, é simples. Deve-se fazer com que a lei 1 e 2 habilitem, ao invés de desabilitar futuros. A gente deve continuar tendo a possibilidade de trazer futuros para o presente, de fazer downloads de futuros, ao invés de pura e simplesmente manter passados, o que significa manter capitanias hereditárias digitais. Silvio, nossa, a conversa aqui vai longe, mas tem 2 assuntos aqui que eu quero muito tratar com você. O primeiro deles conversa um pouco com isso, que é o metaverso. O metaverso surgiu como aquela coisa assim, inescapável, né, do futuro. Não sei, posso estar errada, mas a minha impressão, e de tudo que eu leio e vejo e tal, ele deu uma acalmada, né? Assim, ele deu uma sumida. Ele deu uma sumida, né? Ele não aparece mais e tal. Esse é o tipo de tecnologia que veio para ficar e está só esperando o melhor momento de ser usada, inclusive no mercado financeiro, inclusive no setor financeiro, mercado financeiro não, no setor financeiro como um todo? Eu não sei, Thaís. Sabe por quê? Porque o que é realmente o metaverso? Se você sair procurando definições do metaverso, você não vai achar definições boas hoje. Não tem uma espécie de um curso básico, o que é o metaverso. Não tem um conjunto de definições tecnológicas básicas do que seria o metaverso. Eu acho, em particular, que o metaverso, se ele existisse, um lugar onde a gente tem uma sensação de presença e identidade continuada, que é indistinguível da nossa realidade concreta, veja, uma sensação de presença e identidade continuada no mundo virtual, que é praticamente indistinguível da nossa realidade concreta, onde o que a gente fizer aqui, nessa mesa, pode ser replicado lá, com a mesma sensação ou conjunto de sensações, e o que a gente fizer lá pode ser replicado aqui. A minha metáfora para o metaverso é um jogo de futebol. Você tem 2 times, 2 dos maiores times do mundo. O Santa Cruz, de Pernambuco, Série D. Não podia faltar, e o Corinthians do outro lado. Não. O outro é o Ibis, de Pernambuco, que é o pior time do mundo. O Santa Cruz não é o pior time do mundo, mas é tão ruim quanto. E tem o Ibis. Então, o jogo é o seguinte, olha. O Santa Cruz joga no seu estádio e o Ibis joga no seu estádio. A torcida do Ibis está no estádio do Ibis. E a torcida do Santa Cruz está no estádio do Santa Cruz. Times e torcidas são projetados nos outros estádios, no estádio reverso,
no estádio do adversário, de tal maneira que a torcida e os jogadores percebem que a outra torcida e os outros jogadores estão no seu estádio. E há duas bolas que são conectadas por uma internet de altíssima qualidade e as bolas estão na internet das coisas e elas são bolas ativas. Se um jogador do Santa Cruz, no campo do Santa Cruz, chuta a bola no estádio do Ibis se movimenta na mesma direção, sentido e velocidade. Pá, do mesmo jeito. Se um jogador do Ibis bate na bola que está no seu estádio, a bola do Santa Cruz se move na mesma direção, sentido e velocidade. E só para dar um quê de diferencial, porque isso eu acho normal do ponto de vista do metaverso, obviamente não tem nem juiz nem VAR, e os juízes são inteligências artificiais, que têm a regra do jogo, têm as normas do jogo e vão fazer cumprir, inclusive porque eles podem parar a bola. Como a bola está na internet das coisas, parou o jogo, puf, param as duas bolas nos dois campos. E as torcidas não podem brigar uma com a outra, porque a torcida adversária é virtual. Veja, isso seria o metaverso mesmo, se ele tivesse aqui agora. Cadê as tecnologias para habilitar isso? Cadê a rede para habilitar isso? Se a gente fosse habilitar essa história de metaverso que eu estou acabando de descrever aqui, a gente teria que ter delays de informação, né? O tempo entre você começar uma coisa num estádio e ela acontecer no outro, abaixo de 3 milissegundos. Para que você tivesse uma ilusão decente de realidade. Meu olho foi para lá para eu tentar fazer essa conta, desistir. Ilusão decente de realidade em tempo real. E hoje a gente está falando de 30 milissegundos dos tempos de rede, né? Então não dá para fazer. Não tem metaverso, não vai ter nem tão cedo. E na realidade o metaverso foi uma tentativa de algumas empresas digitais de fugir do regulador. Elas estão acossadas pelo regulador com modelos de negócio em pré-colapso e elas precisavam criar uma novidade. A principal delas, que eu não vou mencionar o nome aqui, perdeu 3/4 de seu valor em bolsa porque nem é mais tão relevante como já foi enquanto rede social e, obviamente, não tem nenhuma oferta desse futuro que deveria ser o metaverso, mas que ainda não é. Então pronto, então você ajudou a gente a botar o metaverso de vez na prateleira. Silvio, estamos terminando, já consumimos aqui o nosso tempo, claro que ficaria muito tempo com você, mas eu preciso te ouvir sobre o Brasil especificamente do ponto de vista de uma ferramenta que é essencial para que isso tudo dê certo, que são as pessoas, né? E o setor de tecnologia no Brasil tem uma defasagem muito grande de mão de obra. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente supera isso? E o quanto isso segura o Brasil para avançar mais rapidamente? Thaís, é uma situação extremamente complexa, porque a gente tem uma oferta. Recentemente, a presidente do LinkedIn no Brasil esteve no Porto Digital, disse que em tecnologia, apenas em profissões associadas à tecnologia, o LinkedIn no Brasil tem 1.200.000 ofertas de emprego. 1.200.000 ofertas de emprego não preenchidas, obviamente, se estão lá é porque não estão preenchidas. Então a gente tem a oferta de trabalho, emprego e renda, mas a gente não tem gente suficiente. Combinado com a gente não ter gente suficiente, a gente tem uma evasão nas universidades e faculdades de tecnologia de 60%. Ou seja, quem tinha tomado decisão de aprender está indo embora. 6 em cada 10 alunos ou desistiu de aprender ou não aprendeu o suficiente. Como existe essa demanda muito radical do mercado, tem uma evasão positiva, como a gente chama no setor de tecnologia, que é o seguinte: garotos e garotas que chegaram no 5º, 6º período de um curso de 10 períodos e, aspas, já sabem o suficiente para arranjar um emprego e precisam de renda e vão atrás da sua renda. Mas qual é o problema? Eles e elas não têm uma formação sólida e estrutural o suficiente para continuar aprendendo. Essas pessoas correm um risco seríssimo de ficarem ou se tornarem obsoletas em 5, 10 anos no máximo. E isso é um mega problema para o setor e para as pessoas. Mas a gente precisa resolver problemas mais profundos. A gente precisa reestruturar as faculdades e universidades, que elas próprias levaram um choque quase que anafilático por causa da pandemia. As pessoas foram para casa e elas não estão voltando para os campi. Não estão voltando. Os campi estão em crise e talvez a crise mais profunda desde que a gente inventou o conceito de universidade contemporânea ali pelo século XIX. Esse problema do campus, do local de ensino, ele tem múltiplas soluções, mas ele exige reflexões novas e trazer uma universidade do futuro para o presente.
Não é dizendo, porque a universidade na década de 1940 era assim. Ela não é mais. Todo mundo tem 100 megabits por segundo em casa e tem cursos online, não vamos falar de à distância, porque pode ser online na porta do lado da sua casa. Você tem cursos online que usam digital e social, que são tão bons quanto ou melhores do que você ir para uma sala de aula e ficar vendo lá um professor lendo slides. A gente tem que mudar isso. Então, pessoas são fundamentais nesse contexto inteiro, mas a gente tem múltiplas crises em andamento. A gente tem deficiência na formação, a gente tem problemas estruturais na universidade, a gente tem o choque do social e digital causado pela pandemia e, mais ainda, a gente tem uma parálise das universidades perdidas no tempo, esperando que tudo mude. E só vai mudar se elas agirem sobre as suas próprias fundações e se transformarem para o mundo digital, o mundo onde as dimensões da performance humana são a dimensão física, essa que a gente está aqui agora, a dimensão digital, que é onde esse podcast vai estar, e a dimensão social, que é como as pessoas vão interagir entre elas para dizer, pô, Silvio Meira só falou besteira hoje. Não vão falar isso não, vão precisar ouvir mais de uma vez para não deixar escapar nada do que ouvimos de você, meu querido. Muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast, que foi gravado durante a Febrabantec de 2023. Eu agradeço a sua companhia, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Até a próxima.